Boa tarde, telespectadores da televisão comunitária e cultural de Pelotas. A televisão tem a direção-geral de Paulo Oliveira e Cris Simões, trabalhos técnicos de Yudi Lopes. Estamos em nossos estúdios com o vice-prefeito de Pelotas, Idemar Bartz. Boa tarde, vice-prefeito. Boa tarde, meu caro amigo Odilon Ferreira. Mais uma vez é um prazer poder participar do seu programa e contemplar nossos telespectadores, ouvintes, pessoal que interage com a nossa TV comunitária e cultural sobre os mais diversos assuntos, aspectos, né? Então, sempre é um prazer poder participar da sua programação, que é de grande audiência para toda a cidade e além da nossa cidade. Hoje nos favorece a internet também, que vai muito além que a gente imagina muitas vezes. Então é um prazer estar aqui contigo mais uma vez. A recíproca é verdadeira. Vice-prefeito, com relação à Fena Doce que tivemos há poucos dias atrás, ela movimentou milhares de pessoas, né? A nossa Feira Nacional do Doce, na verdade, ela se tornou tão tradicional e desta vez já tivemos a 28ª edição da Fena Doce, sendo que nos últimos 2 anos não teve, em função da pandemia, em função do Covid e tal. Então, nos anos 20 e 21 não teve Fena Doce e agora, esse ano, contemplou a 28ª edição. E realmente superou todas as expectativas em termos de público, em termos de vendas de doces e também os expositores que colocaram ali seus produtos à venda. Eu mesmo, caminhando nos corredores da Fena Doce, conversei com vários expositores, porque é do nosso interesse ouvi-los e saber da satisfação deles ou não sobre vendas, e não teve alguém que dissesse assim: olha, a venda foi ruim, vendi pouco. Não, pelo contrário, os expositores saíram super contentes. Alguns venderam seus produtos antes do término da Fena Doce, já foram embora antes até, porque venderam tudo, né? Então superou as expectativas de vendas dos produtos dos expositores, e esse pessoal com certeza vai vir no ano que vem novamente. Já disseram que o ano que vem na Fena Doce nós estaremos presentes outra vez. Isso faz com que estimule os organizadores da Fena Doce, né? Estimule a todos nós, porque nós precisamos gerar a economia. A própria Fena Doce não é somente vender o doce, e apesar de vender milhares de docinhos, parece uma coisa pequena, singela, mas se torna muito grande quando você pensa na geração de empregos, você pensa na roda de economia que movimenta a Fena Doce. Aqueles que fabricam, aqueles que vendem, aqueles que atendem depois na Fena Doce, né? Aqueles que expõem materiais e por aí vai. Movimenta a rede hoteleira, movimenta o turismo, movimenta todos os segmentos da sociedade pelotense e região. Então, a Fena Doce para nós é muito boa. Temos outras atividades grandes durante o ano, como, por exemplo, Expofeira e outros eventos de maior grandeza, mas a Fena Doce, o Festival Internacional da Música em janeiro, que acontece, a Expofeira acontece em outubro, mas o Festival Internacional da Música sempre em janeiro, já está confirmada para o próximo ano, em janeiro. São eventos que trazem muita gente, muitas pessoas. Então, isso movimenta a economia além dos produtos do agronegócio, que também é muito importante. A agroindústria familiar também é muito importante para a nossa economia. No âmbito geral, assim, em termos de Fena Doce, seria isso que a gente teria para somente agradecer as pessoas que vão lá prestigiar a Fena Doce, encontrar amigos, comprar um docinho, comprar produtos que se vende lá. São sempre novidades, sempre se traz alguma coisa nova, diferente, que vem lá da Serra, que vem de São Paulo. Então, é extremamente importante a Fena Doce. Estamos conversando com o vice-prefeito de Pelotas, Idemar Bartz. Vice-prefeito, estamos vivendo
O aniversário dos 210 anos de Pelotas tem uma longa história e também uma programação, né? Exatamente. Nós estamos ainda vivenciando a semana de aniversário do município, que começou, na verdade, do dia 1º de julho e vai até o dia 7, nos próximos dias agora, quando é a data de aniversário, dia 7 de julho, quando o nosso município completa os seus 210 anos de fundação. Então já tivemos várias programações artísticos, culturais, enfim, várias programações comemorativas, alusivas à semana de aniversário da nossa cidade. Mas ainda continua. Hoje, por exemplo, quarta-feira, ainda tem a exposição especial da Semana de Aniversário de Pelotas, no Museu da Biblioteca Pública de Pelotas, aula e performance artística negra de Pelotas. Também temos a quarta do MPB com Humberto Schumacher, às 20h30, no bar do Nenê, na Andrade Neves. Isso hoje ainda, é quarta-feira, né? E amanhã, no dia 7 mesmo, a exposição especial da semana de aniversário, das 8 às 12 horas, depois das 13 às 17 horas, no Museu da Biblioteca Pública Pelotense, abertura e exposição de Pelotas passado que o presente não conheceu, com o senhor Geraldo Ribeiro, às 10 horas no Salão Trebe, na Sala Trebe, Frederico Trebe. O City Tours, com guia de turismo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, às 13h30, no Centro Histórico. Vai sair do Centro Histórico, passando pela Catedral de São Francisco de Paula, pelo Parque da Baronesa, pelo Parque Una e a Praia do Laranjal. É um City Tours para pessoas que se interessam a fazer um passeio, né? É bem interessante também. Depois vai ter também apresentação, lançamento de lojas no Parque Una e a sessão solene alusiva aos 210 anos da Câmara Municipal de Pelotas, às 19 horas, na Biblioteca Pública Pelotense. Dessa vez, aquela sessão solene que homenageia algumas personalidades da cidade que se destacaram, que são escolhidas e votadas por vereadores pelo plenário, né? Que recebe lá título de ou cidadão pelotense, ou cidadão emérito, e esses segmentos. Então, essa sessão especial vai acontecer às 19 horas no Salão Nobre da Biblioteca Pública Pelotense. E na quinta, e depois, ainda no dia 7, a Quinta de Seresta, com um grupo feito em casa, às 20h30, também no Bar do Nenê, na Rua Andrade Neves. E só para complementar, já no dia 8, que já é um dia após, mas ainda continuam exposições sobre o aniversário, e tem também um jantar bem interessante, né, em homenagem ao aniversário, do Instituto Francisco Lobo da Costa, na Biblioteca Pública Pelotense. Isso nesta próxima sexta-feira agora. Esse jantar é bem interessante, do grande escritor Francisco Lobo da Costa, que o grande momento. E sexta-feira ainda tem a Sexta do Samba, com o samba da Seata, às 20h30, no Bar do Nenê. Assim segue. Tem mais algumas programações depois, mas muita coisa já rolou, já passou durante esses dias, desde o dia 1º, mas continua a nossa Pelotas 210 anos, uma cidade acolhedora, uma cidade que está em plena evolução. Muitas pessoas que de fora vêm aqui e conhecem Pelotas, conversam com a gente e admiram a nossa cidade. Isso é muito bom, é muito gratificante, em termos de turismo e em termos de estímulo também para os gestores do município, né? É muito tempo, né? 210 anos, tem muita história
para contar, porque começou há 210 anos atrás como freguesia. Pelotas era município de Rio Grande, depois se desmembrou, era uma freguesia, depois passou a ser vila, depois da vila se começou a fundar a fundação da cidade. Né? E lá vai tempo. E aí tem história para contar, temos do charque e tudo mais, né? Exportação, aí vai muita coisa. Né? Estamos conversando com Idemar Bars, o vice-prefeito de Pelotas, para você que está sintonizando nesse momento a televisão comunitária e cultural de Pelotas. Vice-prefeito, o município de Pelotas também enfrenta algumas dificuldades com relação à contratação de profissionais de saúde em algumas UBSs, né? Quando na realidade temos uma universidade federal aqui em Pelotas que os formandos são pagos pelo dinheiro público o seu tempo de estudo. Seria importante, na minha ótica, não quer dizer que eu esteja com a verdade, né, que tivesse uma emenda na Constituição para que todo formando numa universidade federal na área de saúde tivesse um contrato pelo menos de uns 2 anos, já não diria até mesmo no mesmo período que ele teve na universidade, fazendo o seu doutorado e tal, mas pelo menos uns 2 anos, com contrato com os municípios, não somente de Pelotas, mas com os demais municípios. E dessa forma não estaria faltando profissionais de saúde nem nas UBSs, né? Exatamente. Logo quando você começou a formular a pergunta, eu me lembrei da resposta, mas você já deu a pista da resposta que eu ia dar. Claro que teria que ser um projeto, teria que ser uma emenda, tem que ser votado. Então, hoje eles não têm essa obrigação, não existe essa obrigação absoluta. Né? Mas que seria muito interessante seria, né, os formandos pudessem retribuir a sociedade pelotense em atendimento médico, atendimento na enfermagem, aquelas pessoas, né? Porque realmente nós estamos carentes em algumas áreas, com falta de alguns profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros também, e mais ainda no período de inverno, quando as pessoas parece que adoecem mais, ou as pessoas se tornam mais frágeis, a saúde mais frágil, e procuram se socorrer nas unidades básicas de saúde, procuram se socorrer no próprio pronto-socorro. E o frio, nosso frio sempre é intenso, nosso frio é muito forte e muita umidade também, porque tem serras, lugares onde faz muito frio numa serra, mas é um frio mais seco, não é tão perigoso quanto o nosso. Nosso frio é de muita umidade. Isso tem causa, se as pessoas não se cuidarem, não se alimentarem bem, também não tiverem um certo agasalho, pode causar uma gripe. E depois de uma gripe pode, se não for tratada, cuidada, pode causar até uma pneumonia e por aí vai. Então, é importante você se cuidar desde o início. Importante não pegar um resfriado, né? Sentir frio, não pegar uma chuva. Eu sei que nós temos pessoas carentes, nós temos pessoas de ruas também, mas também temos as casas de passagem, principalmente no inverno, temos casas de passagens e a Secretaria de Assistência Social faz esse recolhimento das pessoas, as assistências sociais, através da secretaria, percorrem aqueles pontos onde os moradores de rua normalmente permanecem para recolher essas pessoas para um lugar seguro, para um lugar mais quente, onde tem cama limpinha, tem alimentação quentinha, né? E muitos são recolhidos, né, onde as secretárias assistenciais, as pessoas que trabalham na assistência social, conversam com as pessoas para levá-los até um abrigo, até uma casa de passagem. Tem algumas pessoas, alguns moradores de rua que resistem, que não querem realmente, em hipótese alguma, e mesmo com muito frio, se recusam a ir para
uma casa de passagem. Isso é uma coisa que nos deixa, de fato, de certo modo, um pouco curiosos, porque o frio é tão intenso e se não tivesse casa de passagem, mas eu conheço, e tem até camas sobrando, tem, limpinhos, né, com comida, e tem cozinha, tem banheiro, tem cama, tem tudo ali, né, e muitos já foram para essas casas, mas tem algumas pessoas que são resistentes e não querem, em hipótese alguma, não querem sair da rua, não querem sair da rua. Não pode, a gente não pode obrigá-los, né? Não pode obrigá-los. Tem que a assistência social conversa com essas pessoas, passa às 9 horas da noite, passa às 11, e às 11 horas é dado o aviso, olha, a última passagem aqui, nós vamos passar de novo a 1 hora da manhã, para ver se o senhor não vai mudar de ideia. Se você não vai mudar de ideia, a 1 hora o carro passa de novo e conversa com as pessoas. Muitos aceitam porque o frio aperta, eles vão, né? Mas tem alguns que resistem e resolvem permanecer na rua. Falando em agroindústria também, vice-prefeito, seria importante que o governo estadual e o governo federal tivessem um programa de financiamento de terra para filhos e filhas de agricultores para facilitar a permanência no campo, né? Seria muito importante. Eu sei que existe linha de crédito, linha de financiamento, mas não sei bem qual é a especificação sobre este assunto em detalhes. Mas hoje o governo está incentivando muito o agronegócio, e a agroindústria não deixa de ser um agronegócio, só em menores proporções, mas é um agro, né? E nós temos hoje mais de 40 agroindústrias. São pessoas que trabalham no nosso interior, no nosso município, na nossa região, com pequenas indústrias, gerando emprego, gerando renda, e onde tínhamos poucas agroindústrias, hoje tem mais de 40 agroindústrias que sempre fazem as suas exposições também nas grandes feiras, assim como na Fena Doce e outras feiras que acontecem, e realmente é um excelente comércio, uma excelente maneira de manter essas pessoas no campo, ou seja, no interior, para que permaneçam por lá. Ali eles plantam, eles colhem, eles industrializam os seus produtos e vêm para vender depois na cidade ou em alguma feira, porventura, quando tem. Mas eu acho que você falou sobre o financiamento para as terras. Eu não posso afirmar bem como funciona, mas pelo que eu sei, existe um incentivo, existe também uma carência para pagamento a longo prazo para quem queira adquirir terras para o agronegócio. Estamos conversando com o vice-prefeito de Pelotas, Idemar Bartz. Vice-prefeito, estamos chegando quase ao final do programa, gostaria das suas considerações finais. Olha, desses 210 anos de Pelotas. E não se esquecendo também que ainda estamos vivendo a pandemia, que ainda tem que fazerem as vacinas, a 4ª dose, né, que não fez. Exatamente, a 4ª dose e também a vacina contra a gripe, né, porque a pandemia ela realmente ainda não acabou. A Covid ainda não acabou, ela diminuiu, né, a sua força. Tem pessoas que já se vacinaram e ainda algumas pessoas ainda contraem o Covid, mas não tão grave, não tão grave. Isso mostra que a vacina realmente faz o seu efeito. Então é importante a vacinação, continuem. Quem precisa se vacinar, ainda não se vacinou, precisa fazer isso, protegendo a sua saúde para que nós possamos viver por muitos anos contando a história de Pelotas e da nossa vida, da nossa família, nossos amigos e tal. É muito gostoso isso, né? Mas muita coisa boa está por vir ainda, dentro da própria gestão que atualmente está administrando a cidade também, a prefeita Paula. Tem muita obra para acontecer ainda durante o nosso mandato,
inclusive a construção do pronto-socorro, do Hospital Pronto-Socorro Regional, que isso vai ajudar bastante na área da saúde, que vai se instalar ali na Avenida Bento Gonçalves, onde funcionava a Secretaria do Desenvolvimento Rural. Vai desafogar bastante o pronto-socorro tradicional e vai auxiliar bastante na saúde pública. Deixamos aqui então o nosso abraço, o nosso muito obrigado pelo convite mais uma vez. Agradecemos a todos aqueles que nos assistiram, telespectadores, um fraternal abraço, muito especial a você, Odilon Ferreira, que o grande arquiteto do universo sempre lhe dê força, saúde, sabedoria, coragem para vencer os desafios do dia a dia. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Conversamos com o vice-prefeito de Pelotas, Idemar Bartz. Tenham todos uma boa tarde, sempre na certeza de estarmos contribuindo com a sociedade mais certa, justa e perfeita.